Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, mais um capítulo da novela da suspensão do leilão do Grupo Itapemirim. Desta vez, Águia Branca também move recurso para suspender leilão da Itapemirim e é atendida pela justiça, assim como o Grupo Comporte. Fica comigo, logo após a vinheta eu te conto. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, Câmara do TJSP vai analisar valores e se Suzantur ainda teria direito a vantagens na disputa por linhas e marcas. Não foi somente o Grupo Comporte por meio da empresa Nossa Senhora da Penha que se levantou contra o leilão do Grupo Itapemirim e teve recurso atendido pelo desembargador Azuma Nishi da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, suspendendo a data que estava marcada para o dia 25 de março de 2025. A Águia Branca do Espírito Santo também obteve decisão do mesmo magistrado para suspender o leilão. O Diário do Transporte noticiou de forma exclusiva, na segunda-feira, dia 17 de março de 2025, o despacho em prol da Penha e agora com exclusividade também traz o despacho que atendeu a Companhia Capixaba nesta terça-feira, dia 18. Os argumentos do Grupo Comporte e Águia Branca são bem semelhantes, muito embora a petição do grupo liderado pela família Constantino, que reúne empresas como Penha, Piracicabana e Expresso União, traz elementos como uma possível subvalorização das 125 linhas, 39 guichês e 32 ônibus, além de duas marcas. Como mostrou o portal, além de contestar as vantagens da atual operadora das linhas, a Suzantur de Santo André, São Paulo, que tenta restabelecer a vigência do contrato de arrendamento, o Grupo Comporte cita que um trabalho externo de avaliação aponta que os bens somariam 151,93 milhões e não o valor de 97,2 milhões de outubro de 2023 que está no edital. Já a aviação Águia Branca foca na argumentação de que ferem a lei de falências e recuperações empresariais as empresas em prol da Suzantur, como 50% do uso do valor dos investimentos para o arrendamento até agora como lance, além de indenização de 100% do total investido para operações caso perca o leilão. Aponta que as condições apostas no edital também afrontam o disposto no artigo 114 da legislação de regência, já que não se mostra possível a concessão de indenização ou privilégios àquele que celebrou o contrato temporário com a massa falida para preservação do ativo. Pondera ainda que a lógica do legislador é evitar que interesse de terceiro que assuma a operação dos ativos se sobreponha ao interesse da massa falida e dos credores. Menciona que o contrato de arrendamento foi celebrado de forma emergencial e temporária, com o objetivo exclusivo de manter o valor do ativo para posterior alienação. Todavia, a vença foi celebrada há 2 anos e meio sem a operação integral das linhas de ônibus por parte da Suzano. Reitera que a concessão de preferência a um player específico para a aquisição dos bens acaba por ferir o artigo 75 da LFRE, que assegura a maximização dos ativos e um procedimento competitivo com a concorrência justa. No caso do recurso da Águia Branca, o desembargador Azuma Nishi, a exemplo do atendimento do Grupo Comporte, diz que há diversos pontos sobre o edital de leilão que carecem de esclarecimento e como a data estaria muito próxima, é mais adequado suspender para análise de toda a primeira Câmara para que a concorrência siga sem dúvidas e sem eventuais ilegalidades que poderiam ser de difícil reparação. Importante lembrar que, com o advento do termo final do contrato de arrendamento, este relator determinou então a homologação da proposta mais vantajosa apresentada no processo competitivo instaurado em primeiro grau para um novo arrendamento, de forma que não mais substem as cláusulas que beneficiavam a arrendatária no caso de rescisão antecipada da avença. Nota-se ainda a pendência das questões relevantes para a realização do leilão, sobretudo as irressignações acerca da avaliação dos bens e fragmentação das linhas e guichês para melhor aproveitamento e maximização dos ativos. Assim, dada a proximidade do leilão, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo sendo medida mais adequada para evitar evidentes prejuízos de difícil reparação que possam ocorrer durante a tramitação presente agravo de instrumento.
Assim, defiro o efeito para suspender o leilão da UPI Itapemirim designado para o dia 25 de março de 2025, até que o órgão colegiado se manifeste sobre o mérito do recurso. Pessoal, e mais um capítulo dessa novela. É impossível ignorar as camadas profundas de interesse, conflito e até certo desequilíbrio institucional que esse episódio envolvendo o leilão da UPI Itapemirim está revelando. A suspensão do certame provocada por recursos de dois grandes grupos, Comporte, Via Penha e a Águia Branca, expõe não só apenas divergências jurídicas, mas sobretudo os bastidores do mercado de transporte rodoviário brasileiros e seus conchavos silenciosos. É evidente que o grupo Comporte, munido de uma petição robusta, levanta pontos importantes como possível subavaliação dos ativos que seriam leiloados. Afinal, estamos falando de 125 linhas, dezenas de guichês, frotas e marcas comerciais de valor reconhecidos, que foram precificados em 97,2 milhões, quando avaliações externas apontam montantes superiores a 150 milhões. Isso por si só já levanta suspeitas sobre a lisura e o rigor técnico do processo de avaliação e elaboração do edital. O que estaria por trás dessa discrepância? Uma falha metodológica ou uma tentativa velada de favorecer determinados interesses? Por outro lado, a argumentação da Águia Branca traz à tona um ponto ainda mais sensível. As condições privilegiadas oferecidas à atual operadora temporária, a Suzantur, as cláusulas que prevê indenizações integrais em caso de derrota no leilão e a possibilidade de converter parte do valor investido em lance são, no mínimo, questionáveis. Isso fere frontalmente o princípio da isonomia e rompe com a lógica da lei de falências, que preconiza justamente a competitividade leal e a maximização dos ativos em favor da massa falida e dos credores, não de um operador eventual que, aliás, nem sequer cumpriu integralmente o papel operacional que lhe cabia durante o arrendamento. Há, portanto, um claro risco de se mascarar um processo que deveria ser transparente, justo e competitivo com um verniz de ilegalidade, quando, na prática, já se ensaiava um leilão com cartas marcadas. O que Comporte e Águia Branca fizeram foi acender uma luz sobre uma possível tentativa de favorecimento que, se não fosse interrompida agora, resultaria em danos praticamente irreversíveis à própria credibilidade do processo judicial e à lógica do mercado. A decisão do desembargador Azuma Nishi de suspender o leilão foi prudente, mas também inevitável. A quantidade de pontos obscuros nesse edital não poderia ser ignorada. Seja por respeito ao princípio da transparência, seja pela necessidade de garantir que a avaliação dos bens da Itapemirim realmente atenda ao interesse coletivo e não interesses de bastidores. O que fica agora é um alerta. O setor de transporte rodoviário vive uma disputa silenciosa de bastidores, onde grandes grupos tentam se posicionar como protagonistas em meio ao caos deixados pela derrocada da Itapemirim. E o papel do Poder Judiciário é justamente impedir que esse cenário se transforme num jogo de cartas marcadas, onde a legalidade aparente encobre a ilegitimidade prática. O mercado e a sociedade precisam de mais do que uma suspensão temporária. É hora de revisar profundamente esse processo, corrigir suas distorções e garantir que o leilão seja, de fato, um instrumento de justiça e reestruturação, e não uma encenação para transferir ativos com desconto a quem já estava nos bastidores esperando o espetáculo começar. A suspensão do leilão da Itapemirim é, na verdade, um alívio necessário diante de tantos indícios de distorções do processo. Não dá para fingir que está tudo certo quando dois maiores grupos do setor, Comporte e Águia Branca, apontam problemas tão graves no edital. E não estamos falando de um mero capricho jurídico, mas sim de cláusulas que favorecem claramente a atual operadora Suzantur e uma possível subvalorização absurda dos ativos. Como é possível aceitar que um patrimônio estimado em mais de 150 milhões esteja sendo colocado em leilão por apenas 97 milhões? Isto é bom negócio para quem? Com certeza não é bom para os credores da massa falida nem para o equilíbrio do mercado. Ainda mais grave é o fato de o edital prever privilégios como a possibilidade de usar parte do investimento já feito como lances e até indenizações integrais para quem está operando temporariamente. Isso rompe qualquer ideia de concorrência justa. Parece até que o leilão já tinha dono. O judiciário agiu com prudência ao suspender tudo, mas o problema vai além da data marcada. O processo precisa ser revisto por completo. Um leilão que começa com tantas dúvidas e favorecimento não pode ser tratado como solução, mas sim como um novo problema disfarçado de ilegalidade. Se queremos um transporte público rodoviário mais eficiente, transparente e competitivo, esse tipo de manobra precisa ser barrado e rápido. Pessoal,
Essa é uma opinião crítica sobre a matéria de hoje, mas nós aqui do canal, nós torcemos para que a Susan Tour sim arremate as linhas, guichês e marca do grupo Itapemirim, mas é necessário uma concorrência justa, porque ela que vai ser que vai assumir a linha da Itapemirim precisa ser totalmente claro e transparente. Nós não concordamos nem com a Águia Branca e nem com o grupo Comporte, mas diante de um instrumento que foi analisado diante de um valor comercial, então é importante, porque existem famílias, motoristas que prestaram serviços à antiga massa falida e até hoje não receberam esses valores. Então é através desse leilão que muitos pais de família, trabalhadores, motoristas vão poder receber. Sabemos que aí muitos motoristas que trabalharam na massa falida hoje trabalham para a Susan Tour e também aguardam, né, desse recebimento desses valores. As pessoas não chegam a comentar muito devido justamente o sigilo do leilão, e até porque para não comprometer ainda mais o leilão. Mas, mais uma vez, nós torcemos aqui para que a Susan Tour consiga sim arrematar definitivamente as linhas, marcas e guichês do grupo Itapemirim. E aí, qual que é a sua opinião sobre mais esse capítulo? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!